O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Pastor, muito obrigado ao conselho da igreja, aos pastores pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês, com essa igreja amada, parceira, né? Agora de manhã eu estava na escola dominical escutando o reverendo Hernandes e ele disse que uma das características do missionário bíblico é que ele tem gratidão no coração. E nós estamos aqui para agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por todo o apoio que vocês têm dado ao nosso ministério. Nós trabalhamos basicamente com plantação de novas igrejas, trabalhamos assim no Chile, na Nova Zelândia, continuamos trabalhando na Nova Zelândia, agora um projeto de parceria da Igreja Presbiteriana do Brasil com a Grace Presbyterian Church da Nova Zelândia. A IPB vai enviar de 10 a 12 pastores para ajudar lá na Nova Zelândia a plantar novas igrejas, né? Também trabalhamos no Nepal, num projeto de plantar 75 igrejas presbiterianas no país. Começamos em 2016 e nós já vamos com 20 igrejas em plantação no Nepal, nas montanhas do Nepal principalmente. E também trabalhamos no Nepal no combate ao tráfico sexual infantil. São vendidas entre 10 a 12 mil meninas por ano, entre 10 a 12 anos de idade no Nepal. E essas meninas são levadas para prostíbulos em países vizinhos e elas, ao chegarem nos prostíbulos, a expectativa de vida delas é de 2 a 3 anos somente. Elas morrerão por causa da violência com que elas são submetidas. Muitas vezes essas crianças precisam atender de 25 a 30 homens por dia para ter direito a um prato de comida. E nós estamos trabalhando contra isso, contra esse mal horrendo do homem, e Deus tem nos dado graça. Eu não tenho muito tempo para falar disso, porque me deram 25 minutos somente, e aí vocês que decidem, se vocês quiserem que eu fale mais, né? Eu falo, mas o chefe está aqui, ó, me puxando a orelha. E nós temos trabalhado, somos parte de um ministério chamado Meninas dos Olhos de Deus. Depois você entra aí no Google, entra no nosso site para que vocês conheçam o trabalho também. E como uma das meninas que foi resgatada, Anjali Tamang, ela tinha o sonho de estudar pedagogia e voltar para as montanhas, construir uma escola e ajudar a preservar que as meninas passassem pelo que ela passou. E ela compartilhou o sonho comigo e com a minha esposa, e nós dissemos: o teu sonho será nosso sonho. E nós tentamos pedir dinheiro para construir essa escola, mas não rolou, o povo não deu dinheiro. Então vamos fazer alguma coisa louca aqui para tentar sensibilizar as pessoas. Então eu e minha esposa, nós pedalamos a Nova Zelândia toda, de norte a sul, 3.000 quilômetros em 45 dias, e nós íamos desafiando as pessoas a comprarem os quilômetros que nós pedalávamos. E nós estávamos vendendo os quilômetros a $20, porque nós queríamos alcançar $60 mil para construir a escola. E nós fomos vendendo e Deus abençoou. Segundo o pastor Arival, aquilo ali era tudo fake, né? A gente pedalava um pouquinho, filmava, botava a bicicleta em cima de um caminhão, e aí a gente, mais para frente, né? Essa é a propaganda que ele está fazendo aí, né? Mas Deus sabe, né? Nós pedalamos os 3.000 quilômetros, e nós levantamos R$1 milhão, a escola está construída, e as crianças estão sendo preservadas de serem vendidas ao tráfico. Glórias a Deus, toda a glória ao Senhor. Também trabalhamos lá na Itália, ajudando Samuele Baroncelli, né, um projeto de Pistoia, daqui da igreja de Pinheiros, e também trabalhamos com o pastor Ronaldo Lidório no Planters,
um ministério dedicado a treinar plantadores, principalmente em países fechados ao Evangelho. Deus tem nos dado graça, irmãos. E tudo isso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é parte, quando está na retaguarda nos ajudando. Amém? Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 28, texto da grande comissão. Eu não vou conseguir entrar na grande comissão propriamente, mas eu quero trabalhar basicamente o versículo 18 desse texto, né? Vamos ler desde o 16 para que vocês entendam. Diz assim a palavra do Senhor: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Que o Senhor nos ajude na exposição da sua palavra e na compreensão da mesma, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é conhecido como o texto da grande comissão, mas alguns têm dito que ele também poderia ser chamado do texto da grande omissão, porque a igreja tem omitido, em forma geral, em cumprir esse mandamento que o Senhor Jesus nos entregou aqui. Às vezes nós escutamos a igreja, nós mesmos usamos a palavra missões, essa palavra no plural. E quando nós usamos essa palavra missões, a pergunta que vem à nossa mente é: quais são as missões que nós recebemos do Senhor da igreja? Na verdade, nós não temos missões, nós temos apenas uma missão, e é esta missão: fazer discípulos para Ele. Talvez nós estejamos usando a palavra missões por confundir as estratégias com a missão. Estratégias nós temos muitas, nós usamos a estratégia da obra social, da educação, da saúde, do esporte e tantas outras, mas são estratégias, e todas estas estratégias devem apontar para cumprir esta missão que o Senhor da igreja entregou a ela: ide e façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão, e nós não podemos perder o foco dessa missão, nós não podemos divagar no cumprimento dessa missão, nós precisamos concentrar, e tudo que nós fizermos precisará apontar para que discípulos de Cristo sejam feitos em todas as nações. E lembrando que a ordem que o Senhor Jesus nos dá não é a ordem de evangelizar, é a ordem de fazer discípulos. E esta ordem, claro, dentro dela está a evangelização, mas fazer discípulo é mais complexo, profundo do que apenas evangelizar. Nós somos chamados a compartilhar as boas novas, mas aí caminhar com esses discípulos para que eles possam crescer no alvo de serem parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o alvo do discipulado. O discipulado trabalhará para que homens e mulheres sejam parecidos com o Senhor Jesus. E esse texto, ele revela a nós a importância do discipulado no coração do nosso Senhor, do nosso Redentor. E eu quero compartilhar com vocês dois aspectos desse texto que apresentam o quão importante era esta missão ao coração do nosso Redentor. Primeiramente, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 18, aonde Mateus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. Esta é uma introdução de Mateus
a grande comissão, que virá logo depois destes 2 pontos. Mas essa frase de Mateus, ela revela a importância do discipulado ao coração do nosso Senhor. Mateus usa aqui 2 verbos relacionados à fala. Mateus disse, falou-lhes dizendo. E isso aqui nós poderíamos entender como um hebraísmo. Sempre que um judeu quer dar ênfase em algo, ele repete 2 ou 3 vezes. E Mateus, um judeu, está dando ênfase que estas palavras que virão daqui para frente, elas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que isso revela da importância do discipulado no coração do nosso Senhor? Revela que Jesus escolheu como sendo suas últimas palavras à sua igreja, aos seus discípulos amados, a ordem de fazer discípulos de todas as nações. E as últimas palavras de um homem, em um contexto de despedida, de partida, elas se revestem de um caráter especial e urgente. Eu não estou dizendo que isso aqui é mais Bíblia que o restante das Escrituras, mas eu estou dizendo que o fato de Jesus intencionalmente, propositalmente ter escolhido estas palavras como sendo as suas últimas palavras, revelam o caráter especial desta ordem, deste mandamento. Se você soubesse que você teria, de agora para frente, apenas 10 horas de vida, com quem você passaria as suas últimas 10 horas? O que você diria a essas pessoas nas suas últimas 10 horas de vida? Eu creio que eu passaria com as pessoas que eu mais amo, minha família, amigos próximos, discípulos da caminhada. E o que eu diria para eles nessas últimas 10 horas de vida minha na terra? Eu reforçaria conceitos, valores e princípios que eu gostaria que aqueles que eu amo nunca abandonassem nas suas vidas. O que Jesus está fazendo aqui? Exatamente isso. Esse encontro é um encontro agendado, programado. Se você ler o versículo 10 do capítulo 28, diz: então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Versículo 16, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Esse é um encontro agendado, programado, e Jesus escolhe como suas últimas palavras aos seus discípulos esta ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso mostra o quão importante isso é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele priorizou o cumprimento da missão. E note que, irmãos, essa palavra, essa ordem, não é uma ordem, não é uma carta que Ele guardou na manga para tirá-la e colocá-la sobre a mesa no último momento. Não, esse assunto da missão já era um assunto batido, trabalhado, ensinado durante os 3 anos da caminhada de Cristo com os seus discípulos. Ele enviou, ele treinou aqueles homens, ele levou-os ao discipulado, preparou-os, enviou os apóstolos a pregarem. Quando eles voltaram, logo ele enviou também os 70, de 2 em 2. E ele também disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, que vocês vão e vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. O assunto da missão já era um assunto explorado, tratado, ensinado, mas mesmo assim, Jesus decide reservar como suas últimas palavras, estas palavras: vão e façam discípulos. Não se esqueçam disso.
Não percam o foco, não se distraiam da missão que eu estou entregando a vocês. Isso mostra a importância da missão de fazer discípulos no coração do nosso Senhor. Se é importante para Ele, deve ser importante também para quem? Para nós, a sua igreja, os seus discípulos. Segundo aspecto que revela a importância do discipulado no coração do nosso Senhor, é o que vem no versículo 18, depois dos 2 pontos. Diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse versículo todo, ele é um versículo introdutório. A primeira introdução é de Mateus à grande comissão. E agora, Jesus, antes de dar a grande comissão, ele fará uma introdução para então nos dar a ordem, o mandamento de fazer discípulos. E o que ele faz nessa introdução? Ele invoca a autoridade cósmica, real dele. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a primeira e a última vez, e a única vez que Jesus invocou a autoridade dele para nos dar um mandamento. E isso revela o caráter especial, urgente, necessário deste mandamento de ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele nunca antes havia feito isso. Ele já havia dado outros mandamentos tão grandes quanto, e ele nunca invocou a sua autoridade antes. Ele nos deu um mandamento que é considerado o resumo de toda a lei, de toda a Escritura, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, amem a Deus e amem ao teu próximo. Ele não fez isso. Ele nos deu o mandamento de perdoar-nos uns aos outros, mas ele não disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto perdoem-se. Não, irmãos, ele nunca usou da invocação da sua autoridade para nos dar um mandamento. Este mandamento está dado debaixo da invocação deste poder, desta autoridade do Cristo, que reina absoluto como Rei sobre os céus e a terra. Ele está dizendo: como Rei eu vos falo agora. Eu já falei com vocês, meus discípulos amados, como irmão mais velho. Eu já falei com vocês como amigo. Mas agora eu vos falo como Rei de todo o universo. E como Rei, tomado desta autoridade, eu vos digo: vão e façam discípulos. Quando um rei fala, o que compete aos seus súditos? Obedecer. É Jesus o teu rei? Tem 2 formas de responder isso: com palavras e com atitudes. Com palavras, todos nós vamos dizer que sim, Jesus é o nosso Rei. Mas, se nós não estamos envolvidos na obediência de cumprir a missão, nós estamos dizendo para Jesus: o Senhor é Rei no céu e na terra, mas na minha vida mando eu. Na minha vida são as minhas prioridades, não as tuas. Na minha vida é aquilo que é importante para mim e não para o Senhor. E eu pergunto de novo para você: é Jesus o teu Rei? Você está envolvido no cumprimento da missão? Você tem participado da missão de fazer discípulos para Cristo em todas as nações? E essa missão é para você. A missão é para toda a igreja.
Todos nós somos missionários, discípulos em missão, enviados a cumprir a obra que o Senhor entregou à sua igreja. Nós não podemos terceirizar a obra missionária. A obra missionária é feita em todas as nações, e quando Jesus disse todas as nações, também na mente onisciente dele estava incluído o Brasil. Aqui é teu campo missionário, é aqui que você tem que cumprir a missão. Nós já escutamos aquela frase que diz que missão se faz indo, orando e contribuindo. E alguém acrescentou nessa frase uma outra frase: se você não puder ir, então ore e contribua. Isso parece bonito, mas isso não é verdade biblicamente. Nós não podemos terceirizar a missão, nós não podemos dar dinheiro e dizer eu não vou, mas alguém vai e eu dou dinheiro para que alguém vá e eu oro. Nós não podemos nos isentar das responsabilidades. Você foi chamado ao ser salvo para cumprir essa missão. E foi chamado a cumprir essa missão aonde? Aonde você está, na tua nação, ali o Senhor te colocou, e ali Ele espera que você cumpra a missão de fazer discípulos para Ele, que você possa usar os teus relacionamentos. O pastor Ronaldo Lidório sempre diz: os relacionamentos que você tem eu não tenho, os contatos que você tem eu não tenho. Então, aproveite, use as oportunidades, compartilhe o Evangelho e comece o processo de fazer novos discípulos para Cristo. É tua responsabilidade. Nós não podemos dizer, eu não vou. Não, você não tem a opção de não ir. Todos os dias o Senhor está te enviando. E para onde o Senhor está te enviando? À escola, à faculdade, ao trabalho, à academia, ao médico, ao dentista, ao cabeleireiro, a tantos, ao mecânico. Vá com a consciência de que você é um discípulo em missão. Vá para ser instrumento nas mãos de Deus, para levar uma palavra, para compartilhar o Evangelho, para entregar um folheto, para entregar um Novo Testamento, uma Bíblia, mandar uma mensagem. Vá com a consciência de que essa ordem é para você e cumpra a missão que o Senhor entregou para você. Missão se faz indo, e aonde eu estou eu vou. Pastor Ronaldo apresentou para mim uma pesquisa que eles estão fazendo pela AMTB, se eu não me engano, e ele dizia que foram levantados quantos missionários brasileiros de todas as denominações estão no campo transcultural hoje. Sabe quantos são? 15 mil missionários. Se nós somos 30 milhões de evangélicos no Brasil, isso significa 0,5%. Não é possível que esse texto foi escrito só para esses. Não é possível que a missão pertença somente a 0,5% da igreja. A missão é para todos nós. Eu sou um missionário. Você devia dizer todos os dias, ao olhar no espelho, você deveria dizer a você mesmo: eu sou um missionário, eu sou um discípulo em missão, enviado, e hoje eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Para onde eu estou indo? E aonde eu não posso ir? Esses 0,5%, eles foram, por esses eu vou orar, e por esses eu vou contribuir, mas eu cumprirei a ordem do meu rei, aonde ele me colocou. Eu serei instrumento de bênção, de salvação, para que discípulos dele sejam feitos, aonde ele me colocou. Se é importante para Cristo, e isso revela a importância desse mandamento para ele, são suas últimas palavras, ditas em um contexto de despedidas.
e são ditas debaixo da invocação da sua autoridade real. É Jesus o teu rei? Saia daqui com essa consciência e obedeça o teu rei e encarne que você é um missionário aonde ele te colocou e brilhe a luz do evangelho, salgue, testemunhe, abra sua boca em sabedoria e poder do Espírito Santo para abençoar muitos que estão ao teu redor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça a cumprir o que Ele te mandou cumprir. E que você nunca pense que você pode terceirizar isso. Essa é tua responsabilidade se você é salvo. Se você não é salvo, então você é um campo missionário. Mas se você é salvo, você é um missionário enviado todas as manhãs para cumprir a ordem do rei. Que o rei seja honrado, que o rei seja obedecido e a sua igreja edificada. Amém? Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe ricamente.